Olá, sejam todos muito bem-vindos à aula de número 5 da monitoria da disciplina de anestesiologia do Centro Universitário de Goiatuba. Eu sou o Gabriel Silva Rezende Freitas, discente do sétimo período de odontologia do curso da Unicerrado, tá? E o professor titular dessa disciplina é o professor Dr. William Eduardo Pirola. Bom, gente, então vamos dar início à nossa quinta aula, tá? Bom, fisiologia dos anestésicos. Então, partindo do princípio, né, do que significa a palavra fisiologia, é nada mais, nada menos do que o funcionamento dos sais anestésicos no corpo. Já indo aqui para a introdução, né, então a gente tem que a anestesia local, ela vai basear em três princípios básicos, né, que é o processo de bloqueio da condução do impulso nervoso, e esse tem que ser reversível, tá? Se ele for reversível, a gente tem uma complicação, tá? Essa solução ela vai ser injetável ou tópica, né, esse sal anestésico. E esse bloqueio ele tem que ser apenas sensitivo, ou seja, a gente vai tirar apenas a sensação do paciente. Então, ó, reversível, a solução, no caso o sal, vai ser tópico ou injetável e o bloqueio sensitivo. A gente não vai causar uma insensibilização motora e muito menos eterna, tá bom? Partindo já para a definição, né, desses conceitos, a gente tem que os anestésicos locais, que muitas vezes a gente vai falar como AL, são nada mais nada menos do que bases fracas, pouco solúveis em água e instáveis em exposição ao ar, tá? E de forma simplificada, a sua ação consiste na despolarização do neurônio aferente, que é o que recebe sinais, né, associado com a sensibilidade, por meio do bloqueio dos canais de sódio encontrados no axolema, impedindo a neurotransmissão. Dessa forma, eles atuam como impedindo reversivelmente a transmissão de informações para o sistema nervoso central, promovendo insensibilidade à região desejada sem perca de consciência, tá? Indo de encontro com os sais anestésicos e algumas das propriedades que eles possuem, a gente tem algumas propriedades que a gente chama de desejáveis, né? Que são elas: a não irritabilidade aos tecidos, a não promoção da alteração permanente dos tecidos nervosos, apresentar baixa toxicidade sistêmica, apresentar efetividade, ter um curto tempo de latência, isso é aquele tempo para fazer efeito, um tempo de ação adequado, ou seja, não ser muito rápido e não ser muito longo, apresentar uma potência suficiente para surtir efeito, sem uso de altas concentrações, não produzir reações alérgicas, estável em solução, sofrer biotransformação e ser estéril ou capaz de ser esterilizado sem que se deteriore. Ah, Gabriel, mas você não falou que os anestésicos do tipo éster são mais alérgicos quando comparáveis aos amidas? Sim. Um comparado ao outro, o éster tem maior capacidade de causar alergia, mas assim, mesmo diante dessa comparação, um é mais comparado ao outro, mas no geral, os anestésicos em si são de certa forma hipoalergênicos, tá? Ou seja, não são produzidos com o intuito de resultar em alergia, tá? Agora a gente vai para um ponto que vai ser extremamente importante da aula, porque para entender, né, todo esse processo de fisiologia dos sais, a gente tem que falar da neurofisiologia, porque eu não estou bloqueando de forma temporária e irreversível a condução do impulso nervoso. Então, para a gente entender isso, a gente tem que voltar para alguns princípios básicos da neurofisiologia, tá? Então, ó, aqui tem um esqueminha que a gente elaborou que demonstra muito bem todo esse processo de despolarização e repolarização, enfim. Bom, então, a estimulação do impulso nervoso ela pode ser resumida em quatro passos importantes, conforme mostra essa imagem, tá? E a gente vai resumir todo esse processo nessas quatro fases aqui. Então, a primeira a gente tem o processo de despolarização lenta, a gente tem o potencial limiar ou limiar de descarga, a gente tem a despolarização rápida e o processo de repolarização. Aqui a gente tem todo o esqueminha, ó, demonstrando. Então, ó,
a gente tem mais sódio fora, tem potássio dentro. A parte extra, eu acho que tem mais pra frente tem a imagem maior, então vou explicar cada tópico desse, e aí no final que a imagem tá maior, eu explico certinho o esquema, fecho esse pensamento, tá? Então, ó, lembra que são quatro: despolarização lenta, potencial limiar ou limiar de descarga, despolarização rápida e repolarização. Então, ó, na despolarização lenta, o que que a gente tem nesse processo? O interior ele vai se tornar pouco menos negativo, tá? Não é positivo. Ele já tem um grau de negatividade, então ele vai se tornar um pouco menos positivo. Ele vai ficar um pouco menos negativo, então ele vai ficar um pouquinho mais positivo, tá? Mas a gente sempre vai referir isso como menos negativo. Ele já está negativo e ele vai perder uns elétrons ali, tá? Potencial limiar ou limiar de descarga, que não é nada mais nada menos do que a queda do potencial que chega a um nível crítico, atingindo uma fase rápida de despolarização, que é aquela fase que ele cai. Despolarização rápida, que é a inversão do potencial elétrico por meio da membrana nervosa, permitindo que o meio intracelular do neurônio esteja positivo. Lembra que ele estava começando a ficar menos positivo? Aqui ele fica positivo de verdade, tá? Repolarização, que é o retorno para tudo. Então, o potencial elétrico gradualmente torna-se mais negativo intracelularmente atingido ao nível normal de menos 70 mV. Então, gente, todas essas fases são extremamente rápidas, ágeis, ocorrendo ali cerca de 1 milissegundo. Eu não sei nem que valor que é isso, estimar que valor que é isso, mas pensa comigo. Todas as células nervosas, elas têm que ser extremamente ágeis, né? Até por isso que o impulso é saltatório. Porque, olha aqui, eu tô gesticulando, isso aqui é célula nervosa que tá fazendo isso, eu tô enxergando, por exemplo, entendeu? É algo que tem que ser muito rápido, coisa que você nem tem noção do quão rápido é, porque quando você pensa, você já tá agindo, então todo esse processo tem que ser muito rápido. E aqui tem todo aquele esqueminha demonstrando, né, como que funciona essa troca. Então, ó, aqui na fase que a gente chama que é o potencial de repouso, né, que na verdade é o que seria... Não, é o potencial de repouso. Então, ó, normalmente como que uma célula tá? Ela tem sódio fora, potássio dentro, o meio aqui vai estar negativo, tá? Menos 70 milivolts, esse é o potencial normal. Em repouso ela fica com menos 70 milivolts, ela é negativa. Só que aí a gente tem a fase que a gente chama de potencial limiar ou limiar de descarga, que é a queda, né, que a gente tem, que o meio vai ficar menos negativo do que ele estava. Então, ó, ele era menos 70, aqui na fase de despolarização lenta ele vai ficar de menos 50 a menos 60 milivolts, tá bom? Por conta dessa troca de cargas aqui, mas lentamente, que é uma fase de despolarização lenta. Em sequência, a gente tem a despolarização rápida, que é a inversão, né, desse potencial elétrico. Então, o meio que a gente tinha extremamente negativo, ele fica positivo, e o exterior, que era extremamente positivo, fica negativo. E o que era menos 70 passa a ser mais 40, tá? Por isso que chama de despolarização rápida, porque rapidamente as células invertem ali o potencial, tá? E aí a gente tem a última fase, que é o que volta a tudo. Então, toda esse processo de repolarização, que é o potencial elétrico, vai retornar gradualmente até chegar nessa fase aqui de menos 70 milivolts novamente. Então, em tese, é isso que acontece, tá? Chega o sinal, está em menos 70, a célula é ativada eletricamente, né? Esse processo é químico e físico, né? Então, a gente tem ação ali de células, enfim, eletricidade mesmo, por isso que é também físico. E aí vai acontecer essas quatro fases, e tudo isso em torno de 1 milissegundo. E é por isso que a gente pensa, enfim, por isso que eu tô aqui falando isso. Mas aí a gente tem alguns dados específicos, né? Que é como a gente vai falar do modo e sítio de ação dos sais. Então, modo e sítio de ação dos sais, que também vai basear na neurofisiologia. Então, modo e sítio de ação dos anestésicos locais. Primeiramente, o ponto de ação dos anestésicos locais vai ser o axolema ou membrana nervosa. É muito importante a gente entender isso, porque o que
a gente tem na farmacologia, e a gente também tem isso na fisiologia, né? Que todos os mecanismos que a gente tem no corpo são o que a gente chama de chave fechadura. Então, os fármacos, eles são muito específicos, tá? Então, eles só vão aderir ao receptor correto, digamos assim. E nesse sentido, o sítio de ação dos anestésicos locais é nada mais nada menos do que o axolema ou a membrana nervosa da célula, tá? E a sua farmacocinética, ela tem estabelecido algumas teorias diante desse modo de ação, né? Então a gente tem a teoria da acetilcolina, a teoria do deslocamento de cálcio, a teoria da repulsão e a teoria da expansão da membrana. No entanto, a mais aceita, justamente pelo que a própria farmacologia se baseia, é a do receptor específico. Lembra? Chave e fechadura, tá bom? Agora, falando um pouquinho do mecanismo de ação dos anestésicos mesmo, né? Então, como eu já disse, eles vão agir inibindo a despolarização dos neurônios aferentes. Lembra? São os neurônios responsáveis pela sensação, são os neurônios que recebem e mandam para o SNC, tá? Então, a gente tem uma interação entre o fármaco e a membrana do axônio, que resulta no bloqueio da condução e redução da permeabilidade dos canais de sódio, inativando e impedindo a propagação da despolarização celular, tá? Lembrando que o movimento, ele é saltatório. Deixa eu ver se eu consigo pintar aqui. Então, o movimento do neurônio, ele é assim, tá? Por isso que a gente tem a bainha de mielina. A bainha de mielina, ela age isolando aqui. Então, ó, chega aqui, tem a bainha de mielina, ele vai pular para onde tem a outra... A continuação daqui de onde ele seria essa condução. Então, ele vai pulando, 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 até chegar na região, tá? Deixa eu apagar aqui. E também uma outra definição que nós temos é que é um bloqueio químico transitório reversível de um neurônio sensitivo, tá? Aqui é a mesma coisa aqui. Inibindo a despolarização dos neurônios aferentes, tá? Bloqueio químico transitório reversível de um neurônio sensitivo. Aqui a gente tem essa imagem de como é que o anestésico ele fica lá na célula. Então aqui a gente tem uma bicamada de fosfolipídios, para vocês verem que é uma célula mesmo. E aí a gente tem, ó, os canais, lembra lá do transporte ativo e passivo da membrana plasmática, lembra que ela faz permeabilidade seletiva. E aí, normalmente aqui, ó o sódio passando, então ele passou, o canal ficou fechado, só que o que acontece? O sal anestésico, ele vai fechar esse canal e vai impedir que ocorra essa troca, sabe? Então, de certa forma, lembra lá que a gente tem aquele processo de repolarização, despolarização lenta, enfim. Então, com esse bloqueio, a célula vai ficar sempre em repouso, tá? Então, ela não vai receber estímulo, tá? Ó, a membrana nervosa ela fica no estado polarizado e impede a autoperpetuação. Então, a gente tem um bloqueio nervoso não despolarizante. E o que a gente entende, né, dessa informação? A membrana nervosa ela vai permanecer nesse estado que a gente chama de polarizado, ou seja, não vai haver desenvolvimento de correntes locais e assim vai encerrar o mecanismo de auto-perpetuar a propagação de impulso. Então, ó, o impulso vai chegar aqui. Opa, lembra que ele é saltatório, perdão. Então, ó, aqui a gente tem uma célula nervosa. E justamente esse local aqui, ó, tá com anestésico bloqueando. Então, o impulso vai chegar aqui, ó, e vai estar bloqueado. Então, não vai continuar aquele movimento saltatório. Então, ele vai chegar onde ele tem que chegar e vai ficar estagnado. Ele não vai saber o que fazer. É como se a PM tivesse aqui, é como se isso aqui fosse uma barreira da polícia e ela não deixasse ninguém passar, tá? É assim que ele vai funcionar. Ó, onde o impulso que chega a um segmento do nervo bloqueado é parado porque não é capaz de liberar a energia necessária para a propagação continuada. Esse bloqueio é denominado bloqueio nervoso não despolarizante. Gente, pelo amor de Deus, presta muita atenção nessa informação, tá? Isso aqui
essa informação, saber qual que é o tipo de bloqueio que o anestésico faz, é extremamente importante, porque cai muito em concurso, tá? Cai muito em concurso, em prova de residência, enfim. Essa informação aqui é muito importante. Então, ó, Gabriel, qual que é o tipo de bloqueio que o anestésico faz? Bloqueio nervoso não despolarizante, tá? Bloqueio nervoso não despolarizante. Tá em vermelho, tá em negrito, tá aqui no meio da imagem. Então, ó, dá atenção para essa informação, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do que são as moléculas dos anestésicos locais. Bom, as moléculas dos anestésicos locais, para a gente falar delas, a gente tem que entender que elas são compostas por três domínios estruturais básicos, né? Então a gente tem a parte, a parte lipofílica, a gente tem a cadeia intermediária e a gente tem a parte hidrofílica. Tá faltando um O aqui. Ó, assim, autoentendimento, a gente entende que a lipofílica, lipo vem de lipídio, então tem uma porcentagem de gordura intermediária, ela fica no meio, tanto que aqui na própria exemplo ela está no meio. E a gente tem a parte hidrofílica, então ela tem relação com água, tá? Então, só da gente saber essas características, esqueci como que fala, mas enfim, esses termos técnicos, a gente já consegue matar o que funciona a cada parte, né? Então, ó, parte lipofílica, ela é responsável pelo quê? Ela é a maior parte da molécula e ela é responsável pela difusão na bainha nervosa, porque à frente a gente vai ver umas características que são extremamente importantes. Gabriel, aquelas características lá do início de ser passível de desinfecção, de esterilização, enfim. Então, todas aquelas lá, vocês vão ver que vão ir de encontro com essas características que a gente vai falar a seguir. E todas elas derivam justamente dessas características específicas das moléculas, tá? Porque um fármaco ele é projetado para interagir muito bem com o corpo, tá? Então, ó, a cadeia intermediária, lembra que eu falei que intermediária, então ela vai ter que intermediar alguma coisa. Ela vai ser o que vai conter o éster ou o amido. Então, isso aqui vai definir se vai ser uma prilocaína ou uma benzocaína, por exemplo. Tá? Lembrando que a prilocaína é do grupo amida e o éster é a benzocaína, tá? Ó, então, por ser uma cadeia intermediária, ela vai fazer o quê? Unir as porções, lipofílica e hidrofílica. Então, entender isso aqui é de boas. A gente tem a parte hidrofílica, que é responsável pela injeção tecidual, tá? E a gente tem outra característica importante que a gente tem anestésico que eles não têm parte hidrofílica. Então, se a parte hidrofílica está relacionada com a injeção tecidual, logo, se a gente não tem uma parte hidrofílica, então ela é indicada para uso tópico, tá? E aí a gente volta naquela característica do porquê que a gente aplica anestésico tópico em superfície seca. Porque ele é lipofílico e hidrofóbico, tá? Então, ó, a gente vai juntando todas aquelas características que a gente já citou. Então, ó, quais são as três características? Ou quais são as três partes estruturais da molécula do anestésico, dos sais anestésicos, enfim. Parte lipofílica, a parte que tem gordura, tá? Cadeia intermediária é a que vai unir as duas e vai definir se é éster ou amida. E a parte hidrofílica que é responsável por injeção tecidual. Gabriel, mas o que tem a ver a difusão pela bainha nervosa? A célula não tem gordura? Então, justamente, se a gente tiver algo com gordura para passar por ela, é mais fácil. Lembra que a membrana celular ela atua como uma peneira seletiva, ela faz permeabilidade seletiva, é a principal função dela, ela é a guarda da célula, ela só entra o que ela aceita que entra para dentro da célula, tá? Então, essa parte aqui é extremamente importante também, tá? Principalmente quando a gente for falar da porcentagem de solubilidade lipídica, tá? Então, ó, todas essas características vão ser a soma do que a gente já disse. Vão somar com aquelas características que eu apresentei no início, que partem das propriedades desejáveis, então não irritabilidade, não promoção de alteração aos tecidos, apresentar efetividade. Então, tipo, tudo isso vai ser resumido nessas 5 características extremamente importantes, tá? Então, ó, tamanho da molécula, solubilidade lipídica, tipo de fibra,
pH do meio e concentração do sal anestésico. Tá vermelho, mas não é de à toa não, galera. Tá vermelho e negrito. Então, ó, vamos se atentar. Quais são os fatores que influenciam o sal anestésico, né? Então, ó, tamanho da molécula, solubilidade lipídica, tipo de fibra, pH do meio e concentração do anestésico, tá? A gente vai entender especificadamente cada uma dessas características que são extremamente importantes. Então, ó, tamanho da molécula. Então, quanto menor, mais rápido e mais fácil ela vai penetrar na membrana e promover uma anestesia mais durável. Como exemplo, a gente tem a articaína e a prilocaína, tá? Então, gente, ó, raciocínio básico. Gabriel, por que quanto menor? Gente, quanto menor a molécula, você já raciocina conforme deve ser o tamanho dos canais por onde isso tem que passar. Então, quanto menor, mais fácil vai ser essa passagem. Se a molécula for muito grande, ela não vai conseguir fazer essa passagem, tá? Ou melhor, ela vai conseguir, mas ela vai ter que se esforçar mais, digamos assim, né? Vamos entender dessa forma. Mas é um princípio básico de noção. É aquilo, né? Quem é pequenininho cabe em qualquer lugar. Então, a gente segue esse princípio. Quanto menor, mais rápido e mais fácil vai ser a passagem dela pela membrana plasmática. Tá? E como exemplo desses sais, a gente tem a articaína e a prilocaína. Partindo agora da solubilidade lipídica, que isso aqui para mim é um fator extremamente importante, tá? Que também, de certa forma, vai de encontro com a característica de tamanho de molécula. Então, ó, quanto mais lipossolúvel, maior a capacidade de atravessar a membrana plasmática. Por quê? Porque a membrana plasmática tem uma bicamada de quê? De fosfolipídios. Fosfolipídios. Então, se tem lipídio, tem gordura. Gordura com gordura, entendeu? E como exemplo, a gente tem a articaína, tá? Inclusive, a articaína ela é muito usada para cirurgia de implante, tá? Um outro fator a gente tem quanto aos tipos de fibra, tá, galerinha? Então, ó, isso aqui é uma característica muito legal. A gente tem as fibras delgadas e espessas, tá? A gente não confunde. Delgado é fino, tá? Fino. Tem muita gente que acha que delgado é o mesmo que grosso, não. Delgado é fino e espesso é o que seria grosso. Então, a gente tem tanto fibras mais finas quanto fibras mais grossas. Gabriel, o que é engraçado nisso? Uma fibra mais fina, ela vai ter uma capacidade de absorção mais rápida, só que uma capacidade de condução lenta. Enquanto uma fibra grossa ou espessa, ela vai ter uma capacidade de absorção lenta, mas de condução rápida. E para a gente entender isso aqui, apesar de fácil, assim, depois que eu fiz o esquema na minha cabeça, é um tanto quanto complexo, porque pensa comigo, se uma fibra é fina, então ela precisa de menos composto para, chegar no limite dela. Por isso que ela tem uma absorção rápida, porque ela é mais fina. Então, consequentemente, ela precisa de menos material para consumir ela, digamos assim. Só que, no entanto, já que ela é mais fina, ela consegue conduzir menos informação, entendeu? Então, a fibra fina, ela vai fazer uma absorção rápida, mas vai conduzir informações de forma mais lenta. E, oposto a isso, uma fibra espessa, uma fibra grossa, ela vai ter uma absorção mais lenta, por quê? Porque ela precisa de mais material para chegar na sua totalidade. E uma condução mais rápida, porque ela tem mais, por ela ser mais grossa, ela consegue passar mais informação. Quem entende de computador, enfim, essa parte de condução é a mesma que se baseia um cabo de fibra ótica, um cabo, enfim. Um cabo, quando ele tem que passar mais energia, quando ele tem que passar mais informação, ele é muito grosso, tá? Porque ele tem que ter essa capacidade. E aí, já na parte da absorção, a gente pensa num fio mesmo, né? Um fio mais fino, ou um pano, um tecido, enfim. Um tecido menor, um tecido mais fino, ele precisa de muito menos água para ele ficar encharcado do que um tecido mais grosso. É esse princípio que a gente segue. E uma outra característica extremamente importante, inclusive que cai em prova, tá? Aconteceu ano passado e os alunos não lembraram, então se atentem a essa informação, é quanto ao pH do meio. O pH do meio, gente, é um fator extremamente importante quando a gente fala de anestésio, tá? Por quê? O meio ele não deve conter cargas para melhorar a passagem pela membrana plasmática. E quanto mais ácido é esse ambiente, mais difícil é essa passagem. E o que a gente tem associado a um pH que a gente chama de pH mais ácido? A inflamação, tá? Aqui essa imagem ela vai demonstrar isso muito bem o que eu quero dizer. Por quê? Em hipótese alguma, principalmente numa questão de prova, enfim,
Se tiver qualquer coisa, se tiver afirmando sobre um sítio infectado, um sítio inflamado, consequentemente, o pH dessa região ele vai estar extremamente ácido. E quando a gente aplica uma solução anestésica num ambiente mais ácido, a gente tem uma série de efeitos ruins, tá? Então, ó, a gente vai ter mais dor, a gente não vai ter a mesma efetividade, a gente tem um risco de contaminação ali, porque a gente está indo para um. A gente está. Quando a gente perfura, né? Lembra lá dos princípios que a gente fala? Que a gente tem até a antisepsia, asepsia, antisepsia. A gente pede para o paciente fazer o bochecho com clorexidina 0,12%, tá? Por quê? A cavidade oral é um sítio extremamente contaminado. Então, ó, você está indo para um lugar mais contaminado ainda, um local com infecção e inflamação que você está vendo. Então, ó, no ato de perfurar ali o tecido, você pode promover comunicação, entendeu? Então, pode conduzir essa inflamação, essa infecção para outro lugar. Então, ó, vamos se atentar a isso aqui. Gente, pH do meio. O pH do meio ele vai influenciar diretamente, principalmente ácido, tá? Se a gente tem um sítio inflamado, né? Vamos supor, geralmente vai vir como infectado. Enfim, se a gente tem um sítio inflamado com infecção, o pH ali vai estar mais ácido e a gente nunca vai aplicar anestesia justamente nesse lugar. Então, aqui, ó, como mostra a imagem, ó. Nesse caso aqui, a gente não aplica anestesia diretamente aqui próximo ao sítio que está com inflamação e infecção. Enfim, a gente vai optar por anestesia, por exemplo, nessa situação aqui, em vez de fazer uma anestesia do tipo infiltrativa, eu faria o bloqueio, tá? Então, é assim que vai funcionar, sabe? A gente vai sempre anestesiar do ponto mais distante que a gente está vendo uma irregularidade, principalmente com inflamação e infecção. A gente nunca aplica anestesia diretamente num sítio inflamado ou infectado, tá? Por conta das problemáticas envolvidas ali, inclusive a dor e o desconforto do paciente, que vai ser muito maior, fora os demais riscos de infecção e contaminação, tá? E por último, mas não menos importante, a gente tem as concentrações dos anestésicos locais. Então, ó, cada sal, lembra que tem a sua porcentagem, erdicaína 4%, pilocaína 3%, a mepivaccaína tem de 2 e 3%. Lembrando que a mepivaccaína é a única que você compra sem vaso no Brasil, tá? A lidocaína de 2 a 3% e a bupivacaína de 0,5%, tá? Então, todas essas são, cada uma tem a sua especificidade, tá? Nossa, não quer apagar, ué? Então, pessoal, mais uma vez a gente volta aqui para essas características que são extremamente importantes, gente. Então, ó, lembrando, acabei de falar, vamos falar de novo, importância do pH do meio. Então, a acidificação, lembra que se eu tenho uma região que está inflamada ou infectada, eu vou ter um meio mais ácido, tá? E o meio ácido, ele vai reduzir a efetividade dos anestésicos locais. Então, a gente vai ter mais ardor, tá? Mais dor, um início mais lento e uma maior dor pós-injeção. E outra característica aqui, que é a de difusão e ligação dos anestésicos locais, que vai de encontro com o tamanho da molécula e solubilidade, né? Então, a gente lembra que quanto menor o tamanho, melhor, e quanto maior a solubilidade, melhor também. E aqui eu vou trazer umas informações mais específicas, então, tipo, caso você queira anotar, né, até para um melhor entendimento, mas aqui estão as características principais, mas eu vou falar um pouco mais sobre essa característica de ligação e difusão aqui que está associado ao tamanho da molécula e à solubilidade lipídica. Então, a característica de difusão e ligação dos sais, ela está relacionada com o tamanho da molécula e a solubilidade lipídica. Isso aí eu acho que já está todo mundo cravado na mente. No que diz respeito ao tamanho das moléculas, quanto menor, melhor é a sua passagem pelas células e, consequentemente, vai produzir menos dor, tá? Porque a passagem dela vai ser mais fluida, tá? Já quando a gente fala de solubilidade lipídica, é uma característica extremamente crucial, tá? Porque a capacidade de penetração de um anestésico local no tecido nervoso varia conforme a sua lipossolubilidade. Quanto mais lipofílico, maior vai ser a sua capacidade de penetração, potencializando sua ação e a sua duração. Ainda se apresentar uma maior dificuldade em gerar toxicidade. Então, quanto mais lipofílico, a gente só tem pontos positivos. Maior vai ser o tempo, maior vai ser a velocidade de ação e
menor vai ser a chance de toxicidade. No entanto, se pouco hidrofóbico, ou isso é, pouco lipofílico, ele não tem a capacidade adequada de atravessar a membrana nas células nervosas para alcançar o seu alvo, e quanto mais ligadas as proteínas, maior é o tempo de duração de ação. Então, o que a gente tem que entender, né? Que a característica de tamanho da molécula e lipossolubilidade, né, e solubilidade lipídica está totalmente ligada à questão de dor e tempo de duração, tá? E agora também a toxicidade sistêmica. Então, ó, quanto menor a molécula e mais lipofílica ela vai ser, melhor vai ser a passagem. Se a gente tem uma passagem melhor, a gente tem menos dor. Se maior a lipossolubilidade, a gente tem uma maior adesão à célula. Então, se a gente tem uma adesão melhor, a gente tem mais tempo de ação e, consequentemente, uma menor toxicidade. Por quê? Porque elas vão estar aderidas ao receptor específico delas, elas não vão ficar circulando no corpo, né? Então, se ela está no receptor certo dela, não tem problema. No entanto, se a gente passa, né? Se a gente tem algo que não devia estar onde ele está, a gente vai ter o que a gente chama de toxicidade, tá? Então, essas características são extremamente importantes, tá? Aqui a gente tem mais uma característica quando a gente fala de tipos de fibras. Então, além daquelas, né, que a gente tem a fibra fina e a fibra grossa, a gente também tem fibras não seletivas. Na verdade, a gente tem que eles não são seletivos para fibras de dor, ou seja, eles não vão atuar unicamente em fibras de dor, tá? E aqui a gente tem aquela característica: quanto mais fino vai ser anestesiado mais rápido, e quanto mais grossa vai ser anestesiada mais lentamente, tá? Quando comparado uma com a outra. E uma fibra fina, ela tem uma capacidade de condução de informação menor, e uma fibra grossa tem uma capacidade de informação maior, tá? E o que a gente tem que fazer quando a gente está aplicando uma anestesia? A gente vai aplicar o mais próximo possível que a gente conseguir do sítio desejado, tá? Justamente para que a gente consiga alcançar todas aquelas características desejáveis, né? De solubilidade, enfim. Então, quanto mais próximo, melhor vai ser o contato, tá? Próximo, tá, gente? A gente não vai atravessar um nervo e aplicar um anestésico. Se você atravessar um nervo, acabou, a gente perde esse nervo. Porque a gente tem que lembrar que as células nervosas são células altamente diferenciadas e especializadas, tá? Tanto que célula nervosa ela não regenera. Você perdeu, acabou. Então, assim, porque quanto mais específico a gente tem uma célula, que a gente chama inclusive as células nervosas de células permanentes, quanto mais específico a gente tem uma célula, menor é a sua capacidade de se, né? Menor é a sua capacidade mitótica, tá? Então, ó, os anestésicos locais não são seletivos para fibras de dor, eles também vão bloquear outras fibras sensoriais motoras e autônomas, bem como potenciais de ação no músculo esquelético e no músculo cardíaco, tá? Então, por isso que a gente tem que se atentar quanto às questões de toxicidade. Então, ó, a velocidade com a qual a gente atravessa o tecido, a proximidade do sítio de injeção do nervo a ser anestesiado e o diâmetro das fibras nervosas determinam o início de ação dos anestésicos locais. Então, por isso, a gente tem que dar a importância de aplicar uma solução anestésica o mais próximo possível do nervo que desejamos anestesiar, tá? Então, sempre lembrar dessas características, tá? De velocidade. A gente também, lembra que a gente vai estar muito perto. O nervo, o neurônio, a célula nervosa, ela é uma estrutura extremamente sensível. Então, a gente também não vai aplicar a anestesia com muita força. Ela vai gerar pressão ali. Essa pressão pode danificar o nervo. Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, tá? Chegar o mais próximo, a gente tem que depositar lentamente, sabe? Então, assim, são características que a gente tem que se atentar para evitar umas possíveis iatrogenias, tá bom? Agora, já indo para o final da aula, né, falando um pouquinho da farmacocinética dos anestésicos locais. Os anestésicos locais, eles se distinguem dos demais fármacos, pois quando usados para controle da dor, encerram o efeito clínico ao serem absorvidos do local de administração para a circulação, havendo o que chamamos de redistribuição da fibra nervosa para o sistema cardiovascular, que a gente vai chamar de SCV, fazendo com que este seja transportado para todo o corpo. Então, isso aqui a gente vai entrar no que a gente fala lá da questão da toxicidade, tá? Isso aqui é importante a gente se atentar. A administração ela sempre vai ser tópico ou injetável.
E lembra lá, eu acho que foi não sei se foi na primeira aula, enfim, mas o sal anestésico em si, ele tem a capacidade vasodilatadora. Por isso que dentro do sal anestésico a gente sempre vai optar pelo uso de vasoconstritor. Então, todo sal anestésico ele possui a característica de vasodilatação. Então, eles podem provocar um aumento da taxa de absorção do anestésico para o sangue, reduzindo a duração e qualidade do efeito e, consequentemente, um maior risco de toxicidade. Tá? Lembra, se a gente tem mais sangue circulando, a gente vai perder esse anestésico mais rápido e ele vai ter um maior contato com todo o corpo. Tá? A gente tem circulação sistêmica, a gente tem pequena e grande circulação ali trabalhando. Tá? Não vamos esquecer disso. E quanto mais vascularizada a região, mais rápida a absorção da circulação sistêmica e longe do tecido-alvo. Então, quando a gente vai fazer um procedimento, por exemplo, na região de língua, assoalho bucal, que são regiões extremamente vascularizadas, que a gente tem um sangramento maior, principalmente que a gente for fazer uma maior perfusão tecidual, a gente vai perder esse efeito mais rápido, tá? Então, lembra, gente, sempre usar vasoconstritor. Independente da situação, a gente vai optar pelo uso de vasoconstritor, tá? E aqui a gente entra naquelas características básicas. Então, a gente falou da administração e umas características específicas. Agora, como características da farmacocinética, né, a gente tem a distribuição, a metabolização ou biotransformação e, por fim, a excreção, que são todas características extremamente importantes quando a gente fala de farmacocinética, tá? Então, a distribuição, uma vez no sangue, eles vão percorrer por todo o corpo. Gabriel, como assim? Então, quando a gente absorve esses anestésicos, eles vão ser distribuídos por todo o corpo e para todos os tecidos. E aqui a gente tem que dar característica pelo músculo esquelético, porque ele vai comportar uma maior porcentagem de anestésico local que qualquer outro tecido ou órgão por constituir maior massa de tecido no corpo. E, além disso, todos os anestésicos locais eles atravessam prontamente a barreira hematoencefálica, tá? E também atravessam facilmente a placenta e entram no sistema circulatório do feto em desenvolvimento. Então, todas essas características aqui de distribuição, que ele faz um tour pelo corpo, são importantes para a gente entender algumas características que a gente vai falar principalmente na aula de anestesiologia em gestantes, tá? Mas a gente tem que se atentar a essa questão de distribuição. Por isso que a gente fala tanto de toxicidade quando a gente fala de anestésicos locais. Por isso que a gente tem que respeitar a dosagem e o ponto de injeção adequado quando a gente está fazendo uma anestesia. Inclusive fazer o que? Aspiração dupla para evitar que a gente injete esse sal num vaso sanguíneo e facilite essa passagem por todo o corpo. Já a biotransformação ou metabolização, que aqui a gente vai variar, né? Todas são realizadas no fígado, só que, por exemplo, a articaína é realizada no plasma sanguíneo e a prilocaína também no pulmão, tá? Então, os ésteres são hidrolisados no plasma pela pseudocolinesterase e os amidas primariamente no fígado, e a segunda passagem vai acontecer em alguns órgãos, como no caso da prilocaína no pulmão e a articaína no plasma. Então, por que essa característica de metabolização e biotransformação ela é importante? Porque ela depende do equilíbrio entre a sua taxa de absorção no local de injeção para a corrente sanguínea e a sua taxa de remoção do sangue por meio de processo de captação tecidual e metabolismo, tá? Os anestésicos do tipo éster são hidrolisados no plasma, como eu já falei, pela enzima pseudocolinesterase. Já os do tipo amida são metabolizados primeiramente no fígado e podem sofrer aquele processo de segunda passagem, tá? Caso seja o tipo do sal. E por fim, mais ou menos importante, a gente tem a fase de excreção, que é onde a gente vai liberar. Todos são liberados pelos rins, então a gente vai urinar. É o que sobra ali, né? O que a gente não absorveu, enfim, os metabólitos vão para os rins. E por fim, mas não menos importante, para finalizar essa aula enorme, a gente vai falar da questão de toxicidade, tá? Isso aqui é o que vai fechar tudo que a gente discutiu. E isso aqui, gente, é extremamente importante, isso aqui cai em prova, tá? Então, vamos entender o que é toxicidade e no que ela vai se dividir, tá? Mas isso aqui é a parte mais simples da aula, digamos assim. Então, toxicidade dos anestésicos locais. O uso dos anestésicos deve ser consciente, principalmente quando falamos de quantidade e região.
Tanto um uso excessivo quanto um uso abaixo do indicado podem resultar em problemas. Uso excessivo, toxicidade. Uso abaixo dos problemas e não vai ter efeito, gente. Lembra, o que vocês vão mais escutar em farmacologia, a única diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Então, para um fármaco funcionar da forma que ele tem que funcionar, ele tem que ser aplicado na dosagem ideal. Se passar, tá errado, se faltar, tá errado. Tá bom? Então, ó, quando a gente fala principalmente de anestesiologia, a gente tem principalmente a toxicidade absoluta e a toxicidade relativa. Então, ó, o uso excessivo a gente vai resultar numa superdosagem, que pode resultar na hiperestimulação do sistema nervoso central e, consequentemente, em depressão e convulsão. Tá? E se a gente tem um uso abaixo do indicado, a gente tem uma ineficácia, não vai surtir efeito. Lembra, esse slide aqui, gente, é mega importante, tá? Esse aqui cai em prova mesmo. Mas isso aqui é para matar a aula, tá? É o conceito mais simples daqui. Toxicidade absoluta. Lembra desse termo? Absoluto. Se a gente fala absoluto, a gente tem certeza de alguma coisa. O que eu faço? Eu aplico uma quantidade maior do que indicada para o paciente. Então, na próxima aula, vocês vão aprender sobre os cálculos anestésicos, tá? Então, vamos supor, num paciente, eu posso usar 5 tubetes. Vou lá e coloco 10. Eu sei que eu estou fazendo errado. Então, ali, consequentemente, eu vou ter uma toxicidade absoluta, tá? Assim, não é certeza que ele vai morrer se eu injetar os 10, mas a chance é grande de ter uma toxicidade absoluta. Em contrapartida, a gente tem a toxicidade relativa. A toxicidade relativa, você fez a conta, você sabe que o limite ali de tubetes no paciente é 5, só que você não fez a dupla aspiração, você está injetando todo aquele sal anestésico no vaso sanguíneo do paciente. Então, ó, você está ali fazendo a técnica, você já injetou 2 tubetes, esperou 10 minutos para fazer efeito e o paciente não sente o efeito da anestesia. E você vai lá e aplica de novo. E aplica de novo. Você está mandando todo o seu sal anestésico para circular pelo corpo do paciente. E aí a gente vai ter uma toxicidade relativa. Porque eu estou aplicando a quantidade certa, mas no lugar errado. Por isso que a gente tem que fazer a dupla aspiração. Para ter certeza que eu não estou num vaso sanguíneo, estou próximo de uma estrutura nervosa e que, consequentemente, eu vou provocar insensibilização da área que eu desejo. Se eu injetar no sangue, gente, ele vai só ficar passando pelo corpo e indo onde ele não deve estar, tá? Então, essas são as diferenças, tá? Toxicidade absoluta. Eu sei a quantidade, passo. Toxicidade relativa, eu estou na quantidade certa, mas eu estou aplicando no lugar errado, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um domínio de toda a parte teórica e prática para fazer uma anestesia muito bem feita. Então, gente, chegamos ao fim dessa quinta aula, uma das maiores do primeiro bimestre. Acho que essa foi a maior, na verdade, do primeiro bimestre, tá? Espero que tenham todos gostado da aula, enfim, espero que tenham ido bem, estejam indo bem na disciplina e tô disposto, no que vocês tiverem de dúvida, pode mandar aqui nos comentários, pode mandar no grupo, tá? Tô total à disposição. E nos vemos na próxima aula, que se eu não me engano vai ser de cálculos de dose anestésica. E aí depois vão ficar faltando só mais 3 aulas pra gente finalizar, tá? O primeiro bimestre, tá? Valeu, pessoal!